bem? Meu nome é Lília Marasato e este canal é sobre modelagem inclusiva. E se você se interessa por este assunto, então vem comigo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube para que eu possa conseguir atingir mais inscritos, para que eu possa trazer conteúdos ao vivo para você. Então, chega de papo e bora falar sobre o assunto. Você pode ver que eu estou aqui com dois manequins mais altos que eu. Este manequim, ele é do tamanho padrão e este manequim, ele é sob medida, que é da parte do nanismo, é onde eu mandei fazer do meu corpo com as minhas medidas. E aqui fica mais fácil de eu criar modelagem para o meu corpo, porque como que eu vou tirar minhas medidas? E geralmente as pessoas não conseguem tirar medidas certinho para que eu possa colocar no papel e desenvolver modelos. E esse aqui, ele é um manequim padrão, tamanho M, e esse aqui acaba sendo tamanho G. Acho que M também. O que você acha? Bom, é o seguinte, infelizmente esse manequim ele não abaixa mais, esse aqui é o máximo dele. Esse eu consegui cortar o ferro, fazer uma medida baixa para que eu possa conseguir fazer as minhas medidas. Só que eu quis deixar ele alinhado para você visualizar melhor sobre os dois corpos. Você vê que eles são diferentes, porém na modelagem ele pode ser o mesmo. Sabia disso? É verdade. O assunto de hoje é sobre medidas. Muitas vezes nós temos um pouco de insegurança e também dificuldade de desenvolver uma medida certinha, para que quando a gente vai colocar ali no papel, na modelagem plana, não traga mais dificuldade. E você sabe que, ou se você não sabe, vamos aprender agora todo mundo junto. Geralmente, quando a gente desenvolve uma modelagem plana, a gente faz uma modelagem à metade, por exemplo, a metade da frente. Então, geralmente a gente pega essa metade para cá e nas costas a metade, porque a gente sempre faz centro ou meio, que é geralmente aqui. Então, facilita mais para poder desenvolver um pouco uma roupa, né? O modelo que a gente queira desenvolver. Aqui você pode ver, observar algumas diferenças. Eu quero explicar para você sobre a anatomia do nosso corpo. Por exemplo, o corpo de cada país, ele tem o seu diferencial. Por exemplo, a África. A África, ele tem uma linha que é parecida com nós brasileiros, onde nós temos mais busto, mais quadril, mais bumbum, mais barriga. E isso traz um diferencial, por exemplo, para uma China. O corpo China, ele é mais reto, ele não tem tanto curvas, né? Por exemplo, com a cintura, para a gente baixar para o quadril, então ele muda bastante. Por exemplo, a modelagem dos Estados Unidos e na Europa, eu gosto muito da linha deles. O mercado, as indústrias que eles constroem uma modelagem para as lojas, eles são muito mais diferencial do que do Brasil. O Brasil, por exemplo, eles continuam errando a questão da modelagem usando o gabarito que é de China. Até mesmo roupas da China eles trazem para poder revender aqui. Muitas pessoas, elas não ligam para isso e tá tudo bem, tá feliz com isso, é isso que importa. Mas eu não, eu já gosto de usar umas roupas que traz mais conforto para mim e também uma leveza, que seja, sabe, de uma forma mais perfeita, sabe, que eu fique mais à vontade, que eu queira, sabe, assim, usar aquele modelo mais diferenciado. E outra, a questão de tecidos. Muitas pessoas não ligam para tecido, talvez você também não liga para isso e tá tudo certo. Não tem problema algum. O importante é a gente estar confortável com aquilo que a gente gosta de usar, beleza? Eu, porém, não gosto. Eu não gosto de usar tecidos de péssimas qualidades, porque tem tecidos que não respiram o corpo, onde a gente sua. Você já reparou alguns tecidos, umas roupas que você usa que tem um CC, fica fedida a roupa? Você acabou de usar, faz uma horinha, você já tá fedendo.
isso daí é onde o tecido ele não tem uma trama que traz uma respiração melhor. Onde eles usam muita quantidade de poliéster. O que é poliéster? Você sabe o que é isso? Pois é. Aí entra um ponto de interrogação. Mas não é um assunto que a gente vai falar sobre hoje, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre corpos e medidas para a gente aprender sobre a anatomia do corpo. Primeiro eu vou falar sobre o corpo padrão. Você vê que eu sou pequenininha e a modelagem está mais alta que eu. Porém, alguns detalhes aqui, ela dá super certo para mim, para quem é da moda inclusiva. Você já deve ter observado algumas diferenças. Por exemplo, a anatomia de um corpo padrão, geralmente ele funciona também para quem é cadeirante. A diferença seria alguns detalhes que a gente vai falar mais para frente. Mas agora a gente vai entender sobre a anatomia do corpo. Olha, você pode reparar que eu coloquei 2 tipos de fita métrica? Pois é, essas 2 fitas métricas, ela tem uma diferença. Por exemplo, essa daqui, eu comparei de juntar, as medidas geralmente saem um pouco desproporcional. O centímetro desse aqui, ele tá desalinhado. E essa daqui, as medidas, eu já até olhei, porque eu tenho aquela régua, sabe? Aquela régua que é de patchwork, que tem umas medidas, eu já reparei que essa daqui tem tudo a ver e facilita mais para poder desenvolver ali a modelagem quando a gente vai fazer no papel, de modelagem plana. E eu gostei muito dessa fita métrica. E outra coisa, tem outras fitas que eu acho super caro também, que ela tem umas escritas, geralmente tem o nome da marca. Então ela fica geralmente aqui no meio e dificulta pra gente poder enxergar os pontinhos. Eu já não enxergo por conta da minha baixa visão. Mas essa daqui, ela me ajuda muito, porque ela não tem uma mancha nas linhas como essa. Essa tem mancha e é onde me dificulta mais, já nem enxergo direito. Então essa daqui, por exemplo, ela é inferior, mas eu uso. Para algumas coisas eu uso, mas assim, tem que jogar fora, né? Mas dá dó de jogar fora porque é um investimento. Então eu uso para algumas coisas, algumas coisinhas assim, uma ou outra dá para usar. Eu uso mais, na verdade, não para medidas de roupa, mas eu uso mais para artesanal, para patchwork, para poder fazer pecinhas assim, sabe, de casas, fora que é fora de roupa. E essa aqui é onde eu estou mais escolhendo para roupas. E essa fita métrica, ela é muito boa por conta das linhas. Eu vou aproximar a câmera, o zoom, para você poder enxergar. Você pode ver que ela não tem manchas. As linhas dela são mais alinhadas. Ela é muito boa. Fora que ela não tem nada que atrapalhe. Ela é perfeita. Tanto é que o logo da marca, ela fica no início. E é aqui que começam as medidas. Eu gostei muito dessa fita métrica, porque ela tem esse diferencial e a medida dela é correta. Aqui, eu coloquei agora o manequim junto. Esse braço, por exemplo, ele dá para tirar, então eu posso colocar nesse manequim também, por conta da medida do meu braço, certo? Eu vou deixar aqui por enquanto, só pra gente ter uma noção. Vou pegar a fita, essa aqui eu vou tirar, porque eu trouxe só pra a gente entender, pra poder entender mais sobre, né, explicar sobre a questão das fitas métricas. Agora é o seguinte, comparando os dois corpos, não sei se você pode ver, eu alinhei ali mais ou menos a mesma altura pra gente ter uma noção. Ó, você pode ver que a questão de busto com o ombro para a direção do busto, ela tem, não tem diferença, ela tá praticamente parecida, né? O alinhamento do busto. A cintura, por exemplo, também tem o mesmo alinhamento. Ela na verdade tem acho que 1 ou 2 centímetros para cima. A diferença é muito mínima, que dá para poder adaptar para fazer para dois, tipo um modelo para os dois, beleza? Então, olhando para isso aqui, no caso eu tenho mais barriga e um padrão geralmente não tem, então ele tem essa leveza. E para a gente poder tirar as medidas, ela tem esse diferencial. Por exemplo, eu vou alcançar, vou dar um jeito. Aqui, ó,
Aqui atrás, eu tô alinhando e vou trazer mais, certo? Então aqui, tá vendo que aqui ele tá reto, mas não tem problema, você pode deixar ele assim, porque depois a gente consegue dar uma diferença aqui, porque isso aqui também faz total diferença. Mas a gente consegue ajustar na modelagem no papel. Então, aqui ó, você vê o bico como fosse aqui e aqui. Aí você vê lá o início e faz. Só que você vê que eu tô segurando assim? Você não pode colocar o dedo embaixo, porque ele aumenta o centímetro. E você sabia que milímetros faz toda a diferença? Faz. Então é legal você fazer ele certinho. Não aperta e não deixa frouxo. Mas tem que ser alinhado, entendeu? Confortável, certo? Mediu aqui, ótimo. Ok. Até aqui, tudo certo. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar, mandar a mensagem, escrever aqui. Ou você vai no Instagram e me manda uma mensagem no direct, tá bom? Próxima medida, a cintura. A cintura, geralmente, a gente conta como a última costela. Sabe quando a gente vira assim de lado? Que a gente sente, né, ao final da costela, onde dobra. É ali. E outra, você conta 2 dedos acima do umbigo, tá? Aqui tá fácil. Então, aqui ó, tá vendo? Ele já vai e ele já deita. Então, você põe a mesma coisa do que eu falei aqui. Não deixa frouxo, nada. Então, você vai alinhar, certo? Lá, ó, tá bem na última linha da cintura. Ó, tem pessoa que não tem cintura como eu ali. A gente vai lá daqui a pouco para poder explicar essa diferença, tá? O quadril geralmente tem muita dificuldade. A gente não pode confundir o bumbum. O bumbum não é o quadril. O quadril é essa parte maior, aqui ó, nessa parte da lateral. Não tem nada a ver com o bumbum. Então a gente vem aqui, peraí, que eu geralmente vou virar de lado, ó, vou virar de lado. Geralmente eu vou colocando assim, ó, eu ponho e vou descendo. Por quê? Pra ver a maior parte, tá vendo? Ó, quando desce, ó, olha como muda. Eu tô até esticando aqui, tá? Esticando não, tá abrindo. Então você traz uma leveza e... Peraí que eu tenho que pôr desse lado. Ó, peraí. Você não vai fazer a medida e pôr o dedo assim. Não pode. A gente vai colocar ele assim. E aí você vai descendo, ó. E vai ajustando. Tá vendo, ó? A maior parte, ó. Olha como que muda. É aqui. Eu vou sempre ajustando isso. Porque ele tem que levantar e subir, entendeu? Tipo, sabe quando você faz esse teste assim? Olha lá, ó. Olha o quadril como que é. Ele é aqui embaixo. A parte maior. Achei. E aí, ó, tira a medida, vai lá, vê onde tá o 1 e aí onde termina, certo? Esse é o ponto. Aqui, esse tipo de medida que eu tô falando é circunferência. Circunferência é quando a gente vai total, que é essa parte sempre à volta. Quadril, cintura e busto. Ah, e tem também outras medidas que a gente faz de circunferência, como punho, como essa parte que eu esqueci o nome. O calcanhar também tem a circunferência da coxa, que a gente também faz, do joelho, tem tudo isso. Agora aqui, nessa parte aqui da medida, ele por si só, ele já vai na cintura. Eu consigo perceber por conta daqui, dessa minha dobra. Tá vendo? A minha é aqui. É a menor parte. Só que geralmente não tem. Então você consegue identificar a diferença desse manequim que tem cintura e esse daqui que não tem cintura, mas acaba tendo. Na verdade tem. É menos, não é tão visível como o outro. Aí aqui, certo? Olha lá, ó. Ficou certinho. Você vê que quando a gente vai colocar, fazer a medida, é legal a gente colocar uma roupa agarrada, sabe? Uma blusinha agarrada,
né, em calça leg, porque facilita muito para poder tirar e não ficar tão, como fala, grosso por causa da roupa, que aí traz uma elasticidade que faz a diferença, beleza? É isso. Você vê que mesma coisa, né? Então mudou esse detalhe. E o quadril também, que é a mesma coisa. Isso daqui é a medida de circunferência, certo? Onde a gente anota tudo, porque aí a gente vai fazer a divisão. Por exemplo, aqui no quadril, vamos supor que deu 100, aí eu vou ter que dividir por 4. A cintura deu 60, tem que dividir por 4. E aí aqueles centímetros, por exemplo, vamos supor que deu 18,5, 18,7, entendeu? Tudo assim. A gente vai colocar lá no papel a medida que tá aqui. Do busto é a mesma coisa. Então isso aqui tudo é dividido por 4. Até aí tudo bem. É fácil, né? Então, medidas de circunferência a gente divide por 4. Todas. Todas não. Todas. Acaba sendo todas porque no papel da modelagem a gente sempre faz ela contando como 1/4, né? Que a gente divide aqui. Tá bem fácil, né? A questão de alturas e de comprimento também muda. Eu não vou alcançar lá em cima. A do ombro a gente faz geralmente aqui do início até o ossinho. Você procura colocar a mão aqui assim e você vai sentir um furinho, o finalzinho do osso, onde termina aqui o osso. Aí você segura o dedo ou pede para a pessoa segurar ali e você tirar a medida certinho. Bem no início daqui e o final ali do ossinho. Esse aqui é a medida do ombro. A do pescoço é a mesma coisa, você faz a medida e deixa, não é deixar folga, mas você faz a circunferência certinho ali para a pessoa. Agora, alturas. A altura, geralmente eu gosto de pegar essa parte e aí eu venho até o biquinho, que isso daqui seria do ombro pro busto. Essa medida ajuda muito. E aí tem a da cintura, que são duas, né? Cintura 1, cintura 2. Então a cintura 1 a gente pega daqui e você conta aqui 2 dedos, tá vendo? Pra baixo. Do bico pra baixo aqui você conta, porque é onde começa a cintura, tá? E aí tem a cintura. Aí seria a altura de lá, é tudo assim, entendeu? De lá pra cá, de lá pra cintura 1, de lá pra cintura 2, de lá pra cintura, pra quadril, e de lá pro joelho e de lá pro calcanhar, certo? É legal fazer esse tipo de medida porque a gente consegue, na modelagem, dividir as etapas. Da parte da frente é isso. Agora a gente vai fazer as costas. Tem um monte de alfinete aqui, mas não liga não, tá? Eu gosto de deixar ali porque eu sempre faço as medidas com o papel, então eu deixo os alfinetes para facilitar para mim. Tá vendo as costas? Você vê que muda bastante do padrão e da modelagem, da moda inclusiva. A moda inclusiva, ela tem uma altura por conta das curvas, que geralmente nanismo geralmente tem. Pessoas baixas também é parecido. Pessoas baixas, ela tem um pouquinho mais pra cá, assim, sabe? Pouca coisa. Mas esse daqui dá certo pra pessoa baixa também. Mas tem que criar um tipo de modelagem industrial que, por exemplo, eu quero criar uma modelagem plana que dê para os dois. Tá vendo que tem essa diferença, mas a gente consegue trazer um alinhamento. Mas você vê que, vou virar de lado, você vê que nas costas ela não tem uma curvinha. Tem esse detalhe também que na modelagem a gente faz umas questões ali. Aqui também. Aqui, ó, no meu caso, a curva ela é menos, então traz uma diferença. Mas a medida daqui do comprimento é a mesma coisa que a gente fez lá da frente. Comprimento não, da altura. Então eu vou pegar daqui do início. Você pode, da pessoa, pede para segurar, porque aí você consegue tirar certinho tudo, as etapas. Porque aí a gente faz daqui de cima para onde estava o busto. Sabe uma coisa que é legal também você fazer? Pegar barbante ou um elástico e você amarrar em volta, mas não aperta, deixa a pessoa ali
mas também não deixa cair, tá? Aí você faz essa linha, por exemplo, no busto, na cintura e no quadril. Você faz 3 linhas. Você amarra, nossa, vai facilitar muito. Porque aí você tira da frente das costas já sem essa dificuldade. Então a gente vai fazer isso também. Aqui, vai tirar as medidas daqui para o busto, do ombro para a cintura. A cintura 1, a cintura 2, você vê que é bem pouquinho. Tá vendo a moda inclusiva? Aquela ali não, você vê que ela tem uma estrutura mais longa. E aqui tem a cintura. Aí tem o quadril, não, olha como muda, né? E a altura das pernas nem se fala que tem essa diferença. Bom, é isso. Para tirar medidas, tem esses detalhes, né? Não precisa tirar de um monte de coisa, não tem necessidade. Porque o que vai fazer a diferença é outras questões. É quando a gente vai desenvolver uma modelagem. Se você quer que eu faça uma modelagem ao vivo para você, então me ajuda a conseguir inscritos aqui no canal para poder trazer para você vídeos aí bem legais para a gente desenvolver até modelos para 2 corpos, certo? Combinado aí? Então, esse é o vídeo de hoje. Está meio longo, mas é importante a gente trazer essas informações para facilitar na hora da gente desenvolver uma modelagem. Lembrando que o tipo da gente tirar medidas, ele serve para todos, como plus size e como padrão. Como para plus size não, eu quis dizer inclusivo, né? Para moda inclusiva e plus size e também do padrão, tá? Você vê que não tem muita diferença. A diferença que a gente viu aqui são, claro, números, mas se você seguir toda essa linha e usar os macetes que a gente precisa na modelagem, muda, faz toda a diferença. Mas também tem a diferença da gente fazer 2 tipos de modelagem. Tem aquele tipo de moulagem, não sei se vocês já ouviram falar. Moulagem a gente faz no próprio corpo, mas ele acaba sendo também parecido como posso dizer, padrão aí, né? Porque a moulagem a gente faz ali no corpo, é sob medida, quer dizer, eu quis dizer isso. Mas quando a gente vai no plano, quando a gente coloca ali no papel, faz a diferença aqui também. Por exemplo, se você quer aprender a fazer moulagem, para você entender mais, para começar a entender a anatomia do corpo, é bem legal. Pega alguém da sua casa, você pode pegar, se tem criança, se você tem um adolescente, tem um idoso, uma idosa, qualquer pessoa. Se você quer fazer um teste para moulagem, é legal porque aí você vai colocar depois no plano e você consegue perceber essa diferença. Os macetes, os detalhes ali, que quando a gente coloca no plano, a gente vai corrigindo. É bem legal. Se você quer aprender que eu explique aqui sobre moulagem, comenta aqui, escreve e lá no Instagram também, coloca lá no direct para que eu saiba que você quer aprender sobre moulagem, porque aí eu gravo um vídeo falando sobre isso, que aí vai te ajudar. Mas se você sabe, tá tudo ok. Tem vídeos também que ensina moulagem, tem vários vídeos que explica sobre moulagem, então é bem interessante. Mas toma cuidado, tem um tipo de moulagem que não dá muito certo. Por exemplo, pegar, como fala, que eles ensinam a colocar fita crepe. Eu fiz esse teste, mas não deu certo. É um tipo que pra mim não funcionou. Eu fiz inclusive para algumas pessoas do nanismo, mas não deu certo. Quando eu fui criar o molde, não serviu nem na pessoa. Então eu não gostei. Agora, você pegar um tecido algodão cru, aquele mais fininho, e aí você ir colocando, esse dá certo, tá? Aí você pega, por exemplo, a pessoa pode estar de roupa normal, claro, apertadinha, que é melhor, e você colocando alfinetes, sabe? Em cima, assim, na lateral, e aí você vai moldando. É bem interessante. No YouTube, como eles explicam mais ou menos, então fica mais fácil. Eu prefiro fazer no próprio tecido. Mas se você quiser que eu faça um vídeo explicando, é só comentar. Então é isso, gente. O vídeo tá longo, falei demais.
Mas é bem importante, né, esses detalhes para aprender e a gente desenvolver uma modelagem de qualidade, né, para todo mundo e não só para um e para outro. Mas é legal a gente entender, aprender. Por exemplo, aqui eu estou ensinando sobre medida, tá? Aqui é um tipo de modelagem, de jeito da gente desenvolver ali a modelagem sob medida. A industrial aí é outro assunto, é outro jeito, é para outro dia e é bem mais complexo, mas é legal. Então é isso. Então, até a próxima. Tchau, tchau.